Olá a todas, todos e todos. Bem-vindos a mais um Diálogos dos Patologizantes. Hoje nós já estamos no 31º, que é o podcast do Despatologiza, o Movimento pela Despatologização da Vida. Eu sou Maria Aparecida Moisés, professora titular de Pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. E hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com duas pessoas muito queridas, incríveis, que eu conheci há pouco tempo e amei, e eles toparam estar aqui com a gente. E nós vamos falar sobre efeitos do racismo na patologização das infâncias negras. E, para isso, nós vamos conversar com a Tainara Cardoso Nascimento. Obrigada, Tainara, por sua gentileza e generosidade de estar aqui com a gente. A Tainara se apresenta como cria do Morro da Chumbada, em São Gonçalo, filha da dona Selma e do seu Antônio. Adorei, eu sou filha da dona Idione e do seu Abud. E também é psicóloga e mestre em psicologia social pela UFIA, Universidade Federal Fluminense. Atua como diretora no CAP. Desculpe. Atua como diretora no CAPSI Pequeno Hans e é uma das idealizadoras dos projetos África em Nós e do Psicologia em Diáspora, priorizando os temas relacionados às questões raciais e direitos humanos, sobretudo o direito da criança e do adolescente. E o Luca Lima, querido Luca, coordenador da... Você vai precisar explicar. Associação Nacional de Psicólogos Negros. Ah, legal. Psicólogo social e clínico, pós-graduando em terapia familiar sistêmica, atua no acompanhamento psicossocial de vítimas de violência armada na Redes da Maré. E está como colaborador no eixo de violência de Estado e enfrentamento à tortura no CRP do Rio de Janeiro. Luca, Tainara, obrigada pela generosidade de vocês em estar aqui conosco. Eu sei que foi tudo marcado bastante em cima da hora, a gente teve algumas dificuldades, mas é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E eu vou começar perguntando para vocês por que a gente ainda precisa fazer um podcast, por que a gente ainda precisa falar sobre racismo, por que a gente ainda precisa lutar contra o racismo, por que a gente precisa ser antirracista ainda? Eu passo para vocês. Pode começar. Acho que você disparando essa pergunta, né? Acho que é a pergunta que conduz assim as nossas vidas hoje também, né? E aí falando de uma pessoa, como me apresento, né? Cria de uma favela, filha de quem eu sou, né? Também atuando na pesquisa, ali no chão do trabalho também, né? Enfim, são perguntas que são condutoras para poder pensar o porquê que ainda permaneço pesquisando, porquê que ainda permaneço pensando a importância de falar sobre racismo. E o quanto também quero falar sobre outras coisas, né? Sei fazer outras coisas que não só falar sobre, mas eu, pensando aqui, te ouvindo aqui, né, nesse momento, Cida, que o racismo ele é até mais do que uma urgência, assim, é emergencial poder falar dele, assim, né? O racismo, ele hoje já entendido, né, até pelo próprio SUS como um determinante social de saúde e para outras questões também, né, sociais, pensando para além da saúde, o racismo ele é algo medular, assim, né, para poder pensar, é uma temática que não consigo desvencilhar, né, não consigo desassociar o racismo de pensar a forma de nascer, de viver e de morrer das pessoas, né? Assim, como o racismo ele está intrinsecamente ligado com as condições de vida, inclusive de morte das pessoas, né? Como ele está em curso de forma latente, gritante, truculenta, né? Enfim, naturalizada, né? E aí é um horror, assim, né? Está legalizado também. Então, acho que está nesse lugar, assim, sabe? De que é emergencial, é para ontem ter que fazer essa discussão.
mas também uma discussão, e aí eu sempre que eu estou em alguma roda, uma palestra, enfim, sempre inicio dizendo que a gente precisa fazer uma conversa que seja honesta sobre o racismo. A gente precisa partir da honestidade, assim, de se permitir se rever, né, de se descolonizar em todos os sentidos, enfim, de sair de um lugar de um protagonismo e permitir que outras pessoas historicamente silenciadas possam dizer, possam ser ouvidas, legitimadas, né? E acho que esse não é um lugar fácil, é um lugar muito difícil das pessoas muitas vezes toparem, né? São, enfim, muitos pontos de partida, assim, mas eu vejo muito por esse lugar hoje, sabe? A gente pode ser, por exemplo, antimachista sem ser antirracista? A gente pode dizer que é antifascista e não ser antirracista? Ou o antirracismo é o que sustenta e que se infiltra, diagonaliza todas as lutas por direitos, pela democracia, por outros modos de viver, por outros mundos possíveis? Eu acho que ele é meio que instituinte dessa sociedade tão desigual, né? Por isso que a gente ainda precisa falar tanto. Mas hoje eu vou falar pouco. Deixa eu não, vem para a conversa também. Eu não me seguro. O ainda, né? O ainda precisamos falar sobre racismo. Para mim, isso é emergente, porque quando eu acordo hoje, eu sei que está aqui no Rio acontecendo a operação policial em 2, 3 lugares. Sim. Eu sei que vai ter violência. Eu sei que a gente vai sofrer. E é uma existência que, ao sair da porta, sair de sua casa, a gente sabe que a gente vai enfrentar. A gente se prepara, a gente cria formas de se cuidar, porque a gente sabe que isso vai acontecer. De que a violência está ali institucionalizada, ela está intrínseca dentro do nosso tecido social. Então, eu preciso falar disso. E a gente fala disso há muito pouco tempo. Parece que está muito, mas é muito pouco. Pensando em o que vem de abolição da escravidão e o que é construído a partir disso. Desde quando pessoas negras estão conseguindo falar sobre esse assunto para poder trazer as suas dores e legitimar, validar o que está sendo vivido, né? Sim. Quando que a gente começa a falar sobre cuidados em saúde mental, cuidados em saúde com atravessamento de raça? Quando a gente começou a estar fazendo parte dessas discussões. A partir do momento que a gente está dentro dos espaços de construção de saber, de produção desse conhecimento, a gente questiona. E é dentro de um lugar de os nossos corpos, eles vão subvertendo as coisas. Entendendo que o sistema não foi feito para a gente, foi feito só para poder nos violentar. Então, quando a gente entra e a gente entende que o espaço dali é um espaço que a gente também pode construir, a gente subverte, né? E não ocupa. Não somos corpos ocupando, somos pessoas construindo. E aí, quando a gente está lá, que a gente é visto dessa forma. E a gente faz com que essas dores sejam vistas e a gente cutuca uma ferida que está doendo aqui na gente, mas que é produzida por uma sociedade. Sabe? O racismo é quando os corpos silenciados invadem a praia. Sim. E aí tem o espaço e conseguem impor a sua própria voz e se tornar visíveis e lutar pelos seus direitos, né? Eu acho que esse é um movimento fundamental. Sem eu não vou falar de mas são vários, mas os movimentos antirracistas, os movimentos negros, sem eles, eu acho que todas as outras lutas estariam muito mais enfraquecidas, porque ele se infiltra, ele está cortando todas as lutas, né? Na verdade, a gente é que se fragmenta, né? E por isso perde tanto espaço, mas na verdade é uma luta só, com prismas diferentes, mas é a mesma luta. Exato, assim. O racismo, ele é um guarda-chuva, né? O Luca fala isso também, né? Assim, ele precede muitas coisas. Então, se a gente não enxergar o racismo como um sistema medular para pensar todas as outras questões, né? Como muitas vezes ele potencializa, né, o sofrimento, inclusive. E aí fica muito mais difícil ter um diálogo, pensar em política pública, por exemplo, pensar em estratégias de cuidado, enfim. Se a gente não levar... Opa, tem um gatinho aqui querendo pular em mim. Eu tenho 2 gatos, talvez eles só se infiltrem por aqui, querendo participar e construir junto com a gente.
Sejam bem-vindos. Aqui, olha para minha cara. E tem algo assim do racismo, porque por ser um sistema muito cruel, que todos os dias a gente tem uma experiência de morte com ele, tá? Todos os dias. Né? Eu vi recentemente uma senhora dizendo que foi uma dermatologista e ela precisava passar por algum procedimento, enfim, né? Ela fez o atendimento com a dermato, e aí dentro disso também tinha um procedimento estético. Eu não sei muito bem, não conheço muito bem os termos, né, nessa área, mas ela conta, assim, sem muito conseguir nomear que era sobre o racismo que ela estava passando, mas ela traz isso na clínica também como certo sofrimento, né? Dizendo do procedimento ter arrancado uma parte assim, da pele dela, ter machucado, porque precisava ficar o mais claro possível. Assim, né? Então, que ideal é esse de beleza, né? Do próprio escopo do estético, né? Assim, qual é o parâmetro que a gente tem, né? Do que é belo, do que é bonito, do que é limpo, né? Enfim. Sim. Para Neuza Santos Souza já trazia isso também para a gente. Então, são muitas, quando eu digo sobre muitos pontos de partida, assim, ele está desde de uma bala que não é nada perdida, né? A um procedimento como esse, que está ali, muitas vezes nas entrelinhas, que está às vezes no silêncio, que está na passividade, que está no que está subentendido, né? Enfim. Então, o racismo está em todas essas camadas, ele está extremamente capilarizado, né? E é sufocante. Eu costumo dizer que é uma asfixia diária, sabe? A sensação que se tem é justamente essa, assim. E aí, por sermos pessoas pretas, a gente vai precisar lidar com o racismo a todo tempo, em todas as relações, né? É no caminho para o trabalho, é dentro do trabalho, é fora dele, é no deslocamento, é tudo isso, assim, né? É acordar, e aí essa iminência, esse jogo em relação com a morte está muito próximo o tempo inteiro, porque são corpos silenciados, como você bem trouxe, sim. São corpos historicamente vistos para subserviência, corpos lidos como inferiores, corpos passíveis à exploração, inferiorizados, enfim. Então, não humanos. Oi? Não humanos. A desumanização mesmo. É desumanização. Eu chamo de não humanos, que é mais Sim. forte do que desumanização. Porque é isso, é tornar um humano, quer dizer, tornar não, né? Enxergar um humano como um não humano, que é o que a desigualdade faz. Né? E o racismo, acho que é uma das expressões mais violentas, né? Da desigualdade. Né? E de uma sociedade excludente e segregacionista, que separa mesmo e exclui. Né? Sim. Todos aqueles que incomodam, que questionam. Né? E a gente questiona muito, né? Porque não é dentro de um lugar de passividade, né? E acho que quando a gente pensa todas as mazelas que são vividas por população preta, acho que vai dentro de um lugar muito passivo, né? E pelo contrário, se é vista, porque a gente faz movimento para poder indicar de que, olha, não tem que acontecer dessa forma, né? E isso aqui está errado, isso daqui não é como as coisas deveriam estar sendo feitas. E como a Tainara falou, raça como um lugar de guarda-chuva para poder pensar as coisas, né? Porque um procedimento estético vai estar atravessado por um ideal do que é o certo e até onde que eu preciso alcançar. E isso vai estar dentro do ideal da branquitude, dentro desse lugar que já está hegemônico. E isso vai estar em todos os lugares, né? E aí, quando o raça ele vira o nosso guarda-chuva, ele é atravessado pelo racismo, por essa forma de sofrimento, por essa violência. E isso vai nos constituindo, né? E aí a gente cresce, a gente entende os espaços quando a gente está, as relações que a gente constrói, de que isso não pode ser apagado, de que isso vai estar lá o tempo todo. Às vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue nomear. Mas é nesse lugar de quando a gente nomeia, que a gente valida que essa experiência está sendo vivida e essa violência está sendo feita, que a gente pode criar formas de conseguir cuidar disso, né? E eu acho que isso talvez chegue um pouquinho para o nosso tema, né? De conseguir pensar um pouco de infâncias. É muito caro para a gente. Tainara, hoje, como diretora do Capcil, meu trabalho ele atravessa crianças o tempo inteiro, eu estou em território de favela, então a gente vê o que isso está acontecendo, né?
Então, o que é para uma criança passar por uma operação policial, uma violência tão grande, de acordar 4 horas da manhã, não com um beijo da mãe para poder, vamos levantar para uma escola, se está longe e tudo mais. Não. É com um helicóptero em cima de casa, sabe? Isso demarca muita coisa. Isso dali tá ali dizendo o que ela vai ter que sentir durante todo o dia, que é medo, angústia, e a dúvida de se eu for poder sair de casa, e muita raiva. A responder com agressividade. E como que você é acordado dessa forma? Às vezes com um policial dentro da tua casa, você não sabe o que está acontecendo, apontando um fuzil para você, e aí tu tem só que ficar tranquilo? Não, sabe? E isso vai moldando. E a gente, como adulto, a gente criou nossas estratégias de sobrevivência, a gente cria nossas formas de cuidado. E quando vai para o lugar da criança, onde vem aquela experiência vivida tão pura, dentro de um lugar tão cru, sabe? Como é que processa isso? Como é que elabora? Que, ok, não, mas sofri essa abordagem agora, tenho que me recompor, porque eu tenho que sair da favela, eu tenho que olhar para todos os policiais que fizeram tudo isso comigo, eu tenho que olhar para o caveirão, mas eu tenho que pegar meu ônibus porque meu chefe não vai entender de que eu vou chegar atrasado, porque não tinha como eu sair de casa antes, né? Mas como é que faz isso com uma criança? Como é que sustenta tudo isso? E não só a operação policial, para ele coisas. Inclusive essa mãe que perde seu filho, né? Assim, que direito ao enlutamento ela vai poder ter, assim, né? No dia seguinte ela tem que lavar, ela tem que secar, ela tem que dizer sim, senhor, enfim, né? Agora, voltando um pouco, Cida, quando você pergunta, né? Se é possível fazer algumas discussões sem centralizar em racismo, tem algo também que é muito caro para a gente. Quando a gente acessa a um portal epistemológico, praticamente, né? Assim, a um outro modo de pensar a vida, a própria humanidade, que seja fora do que o Ocidente não propõe, né? Mas coloca, institui, outorga, enfim, né? A gente entende... Diz que é o real, o superior, o científico, o maravilhoso, o divino. E aí fica num lugar muito pobre, que é... Então, se retira o racismo... Não, se centraliza o racismo, enfraquece outras pautas, né? Assim, sempre mais, menos, belo, feio, magro, gordo. É como se vivesse, sabe? Numa coisa dual, eterno, quando as coisas podem ser muito mais. Então, assim, centralizar o racismo é para um olhar que é de muito mais potencializar outras discussões, né? Porque aí você vai colocando, e aí a gente vai pensar nas interseccionalidades, outros vão dar nome de encruzilhadas, enfim, né? Vão pensar nomes diferentes, mas para fatores que estão ali para serem potencializados quando a pauta está dentro do racismo. Se você olha para um menino, né? Às vezes o menino gay, né? E aí ele é um menino preto, e se ele está virando a esquina, ele é um menino preto. E aí vai diferente. É diferente. Exato. Ele não é só um menino gay, é diferente. É outra coisa. A primeira leitura, a leitura inicial que vai ser dada sobre aquele corpo e que vai autorizar o extermínio desse menino é a leitura racial. E aí a gente ainda está em 2025 pensando se esse menino se ele não é, se a gente precisa priorizar tal pauta ou essa, né? Se eu sou preta, se eu não sou, a gente não está tão atrasado até na própria autodeclaração racial, quando a gente tem porteiros que sabem muito bem na leitura social identificar, né? Quando a gente tem uma polícia que institui, né, que outorga coisas e atira baseada na leitura racial, né? Enfim, então a leitura que está colocada dentro do imaginário social, né, que é muito mais real do que qualquer outra coisa, né? Já está colocada. E a gente ainda está dentro da academia, né, dentro dos serviços, ainda pensando como fazer, né, assim, a declaração, por exemplo, raça-cor. A gente está lá em discussões muito atrasadas, né? E a gente não tem mais esse tempo. A gente não tem o tempo. A gente não tem o tempo das crianças que estão ali sofrendo com a evasão escolar. A gente não tem mais, né, que recebem CIDs atrás do outro, pelas agressividades, os meninos vão ser lidos lá com o Todd da vida, né? Sim. A gente não tem tempo com o menino que está sendo baleado à torta direita. A gente não tem mais tempo, assim.
Não tem tempo, você é que teve tempo. Né? A gente nunca teve desde tempo. O sequestro, fecha aspas, né? A gente nunca teve tempo. Então, a gente está precisando, e é sempre necessário atualizar e se reatualizar, assim, mas tem que estar consciente de que a gente está muito atrasado. Sim, o que eu estava pontuando é que eu não posso dizer que eu milito contra a patologização, milito pela despatologização, se eu não tenho uma concepção antirracista. Sim. Porque a patologização atinge, sim, muito mais as crianças e adolescentes negros. Eu não posso dizer que eu sou antifascista se, para mim, racismo é uma coisa tranquila, se eu não me engajo nessa luta. Quer dizer, eu acho que são racismo, fascismo, machismo, são facetas diferentes de uma mesma discriminação, desumanização, segregação, né? Eu participei agora do fórum da Abrasme, em Juiz de Fora, o 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental da Abrasme, que tinha como tema a luta antimanicomial. Eu não posso dizer que eu sou antimanicomial se, para mim, a discussão de racismo é uma questão menor. Sim. Né? Porque quem é que está no manicômio? Quem é que está na prisão? Eu não posso ser proibicionista, não posso. Né? Quer dizer, antiproibicionista. Quem são as pessoas em privação de liberdade, né? Quando que a gente... São elas. Não dá para fazer essa discussão se a gente não assume uma concepção de sujeito, de mundo, de humanidade, em que coloque... Quer dizer, é uma diferença de cor de pele que não se sustenta na genética. É uma diferença de milímetros da epiderme. Isso a genética está mais... E mais, né? Todos nós somos descendentes de um ser que os geneticistas chamaram de Eva mitocondrial, que viveu na África. Todos nós descendemos de uma Eva que era africana. Né? Todos nós fomos saindo da África. E eu digo que a gente achou que estava ganhando e evoluindo, quando, na verdade, a gente estava perdendo melanina. A gente não estava ganhando, a gente estava perdendo. Né? E os brancos, os desmelanizados, foram se achando superiores, quando, na verdade, em essência, são os mesmos, mas em caráter, perdeu-se muito. Né? Inclusive na ancestralidade, porque a nossa ancestralidade é dos povos originários. Né? Não posso pensar em ancestralidade, por exemplo, de um país europeu, né, que desconsidere a origem, a ancestralidade africana, ou de indígenas, né? São os povos originários, e a gente perde essa conexão, achando que está evoluindo. Na verdade, a gente está retrocedendo em muitas coisas, inclusive na espiritualidade. A gente vai perdendo essa conexão com a Mãe Terra, com a ancestralidade, com a nossa própria essência espiritual, né? E se achando, né? E sendo racistas. Acho que é essa a questão, né? Racistas, fascistas, machistas, né? A gente acaba... Mas falei muito, desculpem. E acho que não dá para a gente também não lançar mão da história, né? Para quando a gente vai falar sobre racismo. Teve, né? E ainda tem projeto político quando coloca um continente africano, né? Um continente como algo inferior, assim, sendo que é um continente mãe, né? É algo muito matriarcal ali, né? Assim, a gente tem uma relação que é umbilical, então a gente não está falando coisas aqui de outro mundo. Né? Tanto eu quanto o Luca, a gente tem uma trajetória aí de uma amizade, né? E enfim, profissional também, e tudo muito voltado para a pesquisa em torno do que a gente acredita que é dentro de um olhar da afrocentricidade, né? Então, o continente africano, ele é condutor. E é isso, a gente está aqui, porque não dá para você ver direito, mas tem uma pilha de livro ao nosso lado, em que a gente se dedica diariamente a retomar os saberes, né,
a epistemologia apagada, e apagada não um mero acidente, mas dentro de um projeto político de extermínio de um certo conhecimento, né? Sim. Então, são autores que têm muito a dizer, que falam, inclusive, há muitos anos, secularmente dizendo sobre a importância de poder pensar os nossos corpos, nossas vivências, muito mais como potência do que como doença, do que como algo inferior, do que como um projeto de não humanização das nossas existências, enfim. Então, tem trabalhos feitos há muitos anos aí, podendo dizer sobre isso, assim. Né? E aí, como a própria Sueli Carneiro, que é uma autora, uma referência, né, no Brasil, para poder pensar justamente sobre epistemicídio, né, que é o termo que ela cunha, que ela utiliza para poder falar desse apagamento intelectual, que é isso, assim, a gente tem muita intelectualidade a oferecer, né? E aí, eu acho que dentro de um país que a própria Anistia Internacional está quase uma década dizendo que é o país que tem um dos maiores índices de mortalidade infanto-juvenil, né? E aí, quando a gente faz um recorte etário e de raça e de gênero, a gente vai entender que os meninos pretos são, em maior número, os grandes alvos desse sistema todo. A gente está falando de uma potência apagada, assim, né? Eu não vou lembrar agora com precisão o ano, assim, mas tiveram notas, por exemplo, do próprio COFEM, né? Tem trabalhos dizendo sobre o Brasil, né? E a doação de órgãos, a relação que se tem e como isso está intrinsecamente ligado hoje também ao alto índice. Isso não é trazido, né, como racismo, não é nomeado dessa forma, mas que os grandes doadores de órgãos, em determinadas faixas etárias, inclusive dentro do público juvenil, de 15 a 29 anos, são meninos pretos, né? E ali no momento de maior vitalidade da vida deles. Né? Então, assim, isso fala da medicina, isso fala da sociologia, isso fala da antropologia, isso fala de vários campos, né? Sim. E a gente volta para a questão de pensar o racismo como algo central, inclusive nas nossas próprias formações, né? E aí, quando você diz sobre o público infanto-juvenil, para mim é um público extremamente caro, né? Assim, poder pensar. Acho que é o que me move na vida é poder pensar em políticas de cuidado com as crianças e adolescentes, né? Porque eu acho que tem algo dentro das infâncias e adolescências e juventudes pretas que são muito únicas, assim, né? Que são de uma vivência que acho que é para além da adultização, que é um grande termo que a gente está utilizando hoje, né? Assim, essas crianças não são humanizadas. Não são, assim. Porque não tem nem direito de serem crianças, né? Não são vistas como crianças. Não são. Pensando em todas as violências que são efetivadas contra elas, não é isso que é pensado de cuidado com crianças. Não são. Não são. Lá no CAPSI, a gente tem uma frente de trabalho que é para poder pensar meninos em situação de trabalho infantil, né? Eles ficam bem ali à frente da unidade, tem algumas outras áreas também do território, mas eles ficam em maior número ali. Que é, inclusive, uma área, uma região extremamente militarizada. E eles preferem, segundo eles, estar ali, porque dá uma sensação de serem protegidos. Mas há pouquíssimas semanas atrás, eles apanharam, inclusive, né? Dos agentes da militares. Então, é uma coisa também que fica no embrólio ali, né? E eles também estão se havendo com isso. Somos protegidos? Não somos? Ao mesmo tempo que a gente tem medo, a gente sabe que não é, mas dentro do que a gente tem de território, eu sei que talvez seja um pouco mais, né? E aí tem CAPSI para a gente gritar aqui caso alguma coisa aconteça. E é isso que acontece. E a gente vê a diferença também que tem, porque esses meninos chegam, eles não chegam com mãe, não chegam com pai, não chegam com a escola solicitando relatório, né? Nem com o CID eles chegam. Eles não chegam, se eles não forem, né? Se a gente não for até eles. E eles estavam ali, na porta da unidade. Né? Inclusive, lembro de uma fala de um deles, assim, na época, dizendo que assim que eu chego, eu vejo um bonde, né? Um bonde de meninos lá, que eles só andam em bonde. E a gente fala, gente, como assim? Esses meninos estão aqui há quanto tempo? Eles dizendo que estavam lá em torno de 12 anos. 12 anos. E ele tinha uma geração, né, de outros que foram assassinados, estavam presos, enfim. E aí os irmãos mais novos tomaram conta, então eles estão ali vendendo.
E aí um deles me disse que não tinha entrado antes porque ele achava que era o Degasse, né? Então, quase que com uma noção, né, das grandes navegações, ele achava que quando ele entrasse ele nunca mais ia sair. Então, também... o que não deixa de, né? Exato. É um sistema, eu digo que tem várias portas de entrada e nenhuma porta de saída. Né? Exato. É isso, é um fala. Sistema com vasos comunicantes. Você sai de um para entrar no outro, né? Exato. Você sai daí, vai para a não comunidade antiterapêutica, né? Dá o nome certo, para depois ir para o manicômio, para uma prisão, para patologização, para medicamentalização, e você vai caminhando, a vida sendo queimada, né? De diferentes modos, com a violência física, com a violência química, né? Tem um marcador também essencial, sabe, Cida, que é a institucionalização na vida dessas pessoas. Sim, sim. As vidas pretas, elas são historicamente marcadas pela instituição, né? Então, eu vejo muito isso ficar gritante. A gente tem lá um público, é 880, esses meninos chegam ali, né, com a institucionalização da rua, porque a rua também é uma instituição, né? Ou eles vão chegar via Degasse ou abrigo, né? E aí é nesse caminho, assim, que geralmente os meninos pretos chegam. Né? E tu fala de um lugar muito solitário, né? E aí quando chega, mas quando você fala de, eles chegam em bonde, porque é forma de cuidado ancestral. A gente vem de comunidade. Sim. Família é comunidade. A gente pensa cuidado e perpetuar isso, de conseguir se olhar, quando a gente está com os nossos. E isso produz saúde, isso produz vida. Sim. Enquanto o movimento desses meninos que foram chipados de tudo, mas conseguem se encontrar um no outro ali e se juntam nesse bonde, isso é produção de cuidado. Exato. E digo mais, eles hoje são os recursos de porta de entrada assim, para a unidade. Fazem um trabalho que a rede não consegue fazer. De trazer. Que eles trazem. Assim, eles vão enunciando um para o outro. Pô, vai lá, tem chuveirão. Pô, vai lá, tem o que comer. Não é o Degasse. Pô, vai lá, vai ter passeio, vai ter praia. E aí eles vão anunciando um para o outro. A gente teve, por exemplo, uma experiência recente que a gente levou para a praia com eles. É muito doido, né? Assim, pensar. E aí a gente levou lanches, os lanches mesmo, né? Que a gente entrega. Sim. E aí, chegando na praia do Recreio, eles fizeram e deram um jeito deles, como eles da sobrevivência, né? E aí chegou um tempo que eu vi que eles estavam com um certo dinheiro, eu falei, mas que dinheiro é esse daí? Vocês tiraram esse dinheiro da onde? Eu amo. Aí eles, tia, na Vacária nosso trabalho aqui não. Eu, como assim? O que vocês estão fazendo? Fala real, joga real pra mim aí. Aí um deles chegou e falou que eles tinham vendido, aí mostrou, inclusive eu vi um vendido lanchinho. Eles venderam para os gringos a R$15 cada lanche. Olha aí. É isso mesmo. É isso, porque assim. Precisa criar isso, sabe? É um sistema de sobrevivência, assim, sabe? Se a gente ficar numa coisa de não ao trabalho infantil, eu sei que é não ao trabalho infantil, sabe? Assim, mas eu preciso entrar ali e poder acolher essa vivência, essa sobrevivência deles, assim. É a forma como eles lidam para poder estar mais do que contra o racismo, né? Assim, para poder entender essa irracionalidade toda que é o próprio racismo, assim. Então, muitas vezes eles vão se apegar mesmo na fé, eles vão falar de Jesus, a gente vai sentar, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai estar ali junto, a gente vai falar também dos orixás, né, dos inquices, a gente vai falar de tudo que é da vivência deles, assim, né, porque são coisas que eles trazem para o dia a dia e que vão poder dar um pouco de afago para eles, para lidar com isso que é tão duro, tão truculento com eles, assim, né, que é esse sistema racial todo, né, então... Eu aprendo muito com eles. Eu sou muito fã desses meninos, assim, sinceramente. Eu falo deles, o dia todo. A gente sempre aprende com as crianças e adolescentes. Né? A gente só precisa estar disponível. E é isso. A gente sempre aprende com os outros, né, com o outro. Mas a gente não costuma ser disponível. E pensar nessa escuta para poder conseguir construir cuidado,
sabe? Mas de um cuidado que faça sentido. Porque a partir dessas aberturas, dessas falas que eles trazem, que a gente consegue construir algumas coisas, que a gente pensa de intervenções e construções em conjunto, sabe? Onde a gente consegue trazer alguns elementos que possam também fazer sentido dentro dessa vivência, que vai estar atravessada por Jesus e pela branquitude aí, mas como que esse lugar do bonde, como que eles se referenciam, a gente traz elementos dentro de um lugar afrodiaspórico, né? E que não necessariamente vai precisar estar nomeado dessa forma, mas eles já vivem isso, e a gente identifica e valida, e isso tem muito poder, e é muito potente, e tem que ser falado, tem que ser visto, né? Não tem como, porque se ainda estão por ali, esses meninos estão resistindo à frente da unidade há 12 anos, é porque essas estratégias de cuidado foram criadas. Isso é ancestralidade, sabe? Isso é pensar em espólios ancestrais que a gente consegue ir resgatando de pouco em pouco, de que em comunidade a gente consegue alguma coisa, de que juntos a gente pode alcançar um lugar um pouco melhor, menos desconfortável, né? Para poder sorrir, para poder sobreviver, para poder comer. E tem uma dinâmica deles, assim, né? Eles têm assembleias que eles fazem entre eles, então eles vão dizendo, por exemplo, tem um deles que é o geralmente mais velho, que é um guardião, então eles vão também nomeando quem é o guardião, que vai cuidar deles ali na rua, andam em bonde para se proteger, às vezes eles estão irados, putos um com o outro, assim, né? Mas eles são uma unidade, assim, né? Hoje, nessa semana, eles estão caos. Se dizer que está o caos. Mas tem uma coisa que é de poder se ver, sabe, no outro. E isso faz muita diferença, assim. Então, a gente joga muito com a realidade, assim. Cara, vamos sentar aqui, vamos falar a real. Porque um tá vendendo abalamentos a 2, aí o outro colocou a 2,50, aí esse aqui lucrou mais do que esse, aí eles vão se estapeiam, caem na porrada um com o outro. Não pode ser assim. Para matar vocês, tem muito lá fora. Precisa ser mais um para poder, né, endossar isso. Assim. Então, é isso também. Acho que não tem muito segredo, assim, sabe? Acho que tem uma coisa que é da realidade. Vamos sentar aqui, vamos jogar limpo? Porque esses meninos já estão tão ligados, assim, a tudo que acontece. A eles foi cobrado desde muito cedo que eles já tivessem que responder, né, assim, a vida. A gente está falando de meninos, muitas vezes, que estão institucionalizados e que chegam aos 16 anos, eles têm que decidir o que eles vão fazer da vida. Né? E eu não estou dizendo sobre qual curso eles vão escolher de faculdade. Né? A gente está dizendo sobre onde que eles vão estar morando, né? Meninos que passaram a vida toda, às vezes, em abrigos, parte expressiva da vida dentro de degase. Né? Então, assim, eles vão ter que decidir tudo. Como eu organizo para poder conseguir comer, como eu organizo para poder conseguir trabalhar. Exato. Assim. Então, como esses meninos não vão apresentar, muitas vezes, agressividade, como eles não vão apresentar uma raiva, né? Como não, né? Como, assim? E é por isso que também são alvos. Sim, porque se eles também não reagirem, Sim. Não se permitirem reagir, é porque aí acabou de vez a subjetividade deles, né? O espírito foi destruído já, foi aniquilado. E a raiva? Mais, né? A raiva é fundamental. Fundamental. Sem raiva a gente não se movimenta, sem raiva, sem frustração a gente não se movimenta. E é isso, esses meninos, eles são esse alvo, porque eles, mesmo com tudo isso acontecendo, eles se reinventam e fazem acontecer. E por isso é tão perigoso. Porque eles representam um perigo para um sistema, sabe? Que as coisas podem ruir. Então, sim, tem que ser alvo. Exato. E aí não é à toa que sejam os meninos pretos, né? Assim, os maiores alvos. No mestrado, a grande questão assim, da pesquisa foi falar sobre a desaprendizagem que meninos pretos trazem, né? Assim, para poder pensar o racismo no Brasil. Então, como eles o tempo inteiro estão numa pedagogia que é outra, assim. Meninos que não foram sonhados, socialmente falando, né? Então, quando eles respondem com agressividade dentro de sala de aula, quando eles, né, cometem, às vezes, alguma infração, quando eles fazem algum tipo de agressão, algum tipo de subordinação, né? Eles são lidos, eu lembro, durante a pesquisa, de ouvir de uma orientadora educacional na escola, dizendo que não entendia, porque
Eles acham que é tudo a hora que quer, que ali é qual é a expressão que se fala? A hora do Brasil? Alguma coisa assim que as pessoas falam, né? Não quer nada com a hora do Brasil. A expressão que ela falava, né? E aí se olhava, não era qualquer menino, né? Assim, eram todos, na verdade, era uma massificação, porque os meninos já não tinham nome. Então eram os meninos, eles ali, né? Assim, era todo um bloco. E aí você fica pensando, né? Assim, o que é a hora do Brasil? Assim, o que é respeitar a hora do Brasil? O que é seguir uma ordem? É se enquadrar nas normas sociais e políticas vigentes. Submeta-se. Exato. Senão você não liga para a hora do Brasil. Então, todos aqueles que respondiam de outra forma recebiam diagnósticos, né? E aí entra num outro campo que é muito grave, assim, né? Acho que, inclusive, a gente estava aqui trocando um pouco antes de iniciar, né? Pensando, nossa, que bacana, né? Tentando dimensionar o que é estar aqui também hoje, sabe? Tendo essa conversa. Porque a vontade que dá é de chamar uma rede gigante, assim, de pessoas para fazer essa discussão. Sim. Vambora! Está na hora. Está na hora. Acho que já passou da hora. Total, assim, porque despatologizar a infância, né, as infâncias pretas especificamente, é trazer uma ressignificação sobre essas vidas, sabe? Não consigo ver de outra forma, sabe? Poder dizer para essas infâncias não sonhadas que elas têm o direito a pisar nesse solo, assim, né? Elas não foram sonhadas por um sistema, mas elas foram sonhadas em outros sonhos. Exato. Para recuperar isso, né? E eu acho que uma coisa importante é que quando você trabalha recuperando, né, e lutando contra essa patologização da infância negra, das infâncias negras, contra o racismo, você também está reinventando as infâncias brancas, que também são assujeitadas, de modo diferente, é lógico, sem comparação, né? Não vamos dizer, não vamos entrar naquela de são polos, não é totalmente diferente. Mas quando você ressignifica e reinventa as infâncias negras, você ressignifica e reinventa as infâncias brancas, que deixam de ser o ideal, né? O modelo ideal, o pronto. Não são. Né? E isso dá um outro significado para essa subjetividade. E quando você trabalha tudo isso com ancestralidade, né, que eu acho que é o que a gente falha muito, uma das coisas em que a gente falha, né? Você tem essa possibilidade de entrada por aí, né? Que somos todos descendentes de Eva. Somos filhos e netos de Eva africana, né? É uma Não sei discussão. Mas eu cortei, o Lucas ia falar e eu cortei. Você falou? Nem lembro. Aqui não tem linearidade, entendeu? Não tem linearidade. Ainda bem. Tudo é uma espiral aqui. Exato, assim. Mas é uma discussão, assim, né? Muito longa e muito cara. Sim. Não dá para aguardar mais. A gente está há muito tempo aguardando. Eu gosto, quando você falou de por onde que a gente parte, né, para conseguir pensar tudo isso, tu olha para esses meninos com essa perspectiva por não ver só esse lugar de violência, né? E aí, por onde que a gente está pensando muito do trabalho, entendendo todo o contexto que a gente está, não olhar para a violência em si, né? A gente aborda ela com potenciais, entendendo que a gente cuida disso, a gente cuida dessa violência, trazendo potência. Vendo o que esses meninos já construíram, o que eles representam, o que está sendo ali feito e como que a gente potencializa. A gente tem instrumentos e a gente pode melhorá-los, e a gente pode aprimorá-los, a gente pode transformar e construir coisas junto deles. Mas a gente pode melhorar com eles. Nós melhorarmos, né? Não é só vivendo a violência em si. Eu abordo a violência, mas a partir de um potencial que já está ali, sabe? De algo que já está sendo construído, que é muito bom, de que tem muito poder. E é isso que dá uma diferença, né? Eu consigo identificar neles ferramentas ancestrais
que fazem muito sentido e que vão só se atualizando. O racismo ele se reatualiza o tempo inteiro. Mas a gente tem muitas respostas dentro desse lugar passado, do que foi construído. Exato. E se a gente for pensar por aí, assim, posso dizer, trocando aqui com vocês, que acho imprescindível essa discussão ser feita com a educação. Ah, super. Né? Porque, enfim, a educação a gente sabe que é um terreno, assim, importantíssimo na formação, né, na constituição das pessoas enquanto sujeitos, né? Assim. E aí, pensando política, a gente tem políticas nacionais que dizem educação para todos, tentando garantir, desde a década de 80 para agora, né? Assim. Então, a gente tem uma estrutura educacional extremamente colonizadora, assim, né? Extremamente. Bebendo ainda muito dessa fonte e não conseguindo se enxergar dessa forma, assim, né? E aí, quando também atende de uma forma, muitas vezes, salvacionista, redentora, ou quando não, extremamente excludente, assim. E aí, quando a gente vai pegar esse recorte de raça, de gênero, enfim, né, etário, que é dos meninos, pretos, enfim, a gente vai ver que eles estão ali nos piores índices quando estão relacionados à evasão escolar, inclusive, né? E aí, na pesquisa, você vai ouvindo pessoas, professores, por exemplo, dizendo que não entendem por que o aluno chega na sala de aula e não tira a mochila das costas, assim, né? E aí eu fico, putz... Eu quero ir embora. Eu quero estar pronto para poder ir embora dentro de um lugar que não me acolhe, dentro de um lugar onde eu não me vejo. E não me sinto aqui, né? Num certo pertencimento a esse espaço, assim, né? Então, o que é isso que está o tempo inteiro se atualizando? Não é sobre um aluno, a gente está falando sobre alguns alunos, dezenas de alunos. Então, o que eles estão enunciando para a gente aqui, né, dentro desse solo? E aí... Sim, e as pessoas não se dispõem a enxergar eles e a ouvir. Porque é muito mais fácil... Aí não tirar a mochila é um problema. A gente tem um diagnóstico por que não tira. A mochila... A gente pode criar o transtorno de não tirar a mochila. Sabe, a gente consegue patologizar isso porque a gente não questiona o nosso próprio fazer. Onde que essa educação foi construída, né? Foi institucionalizado de que não tem que acolher as necessidades e vivências desses meninos, dessas crianças que aparecem dentro dessa escola. Tá dentro de um território majoritariamente preto, mas eu não me importo de conseguir visualizar isso. Eu não racializo todas essas vivências para poder fazer com que seja interessante uma metodologia de aprendizagem. Sim. E isso já é uma puta violência. Eu falo vários palavrão. A gente fala muito palavrão, tá? Tudo bem. Tudo bem. Acho que isso é um recurso também para lidar com o racismo muitas vezes. Às vezes é necessário. É redistribuição de violência linguística, sabe? Olha, tem até termo, tá vendo? Como é que chama? Gostei. Distribuição de violência, que é um termo da J. Mombassa, que ela fala sobre como que é utilizada a raiva, né? A Audre Lorde fala muito sobre os usos da raiva, que são desse potencial criativo, e a J. Mombassa, ela justifica isso validando essa utilização da violência como uma redistribuição de violência, que pode ser sistemática, pode ser individual, então a gente recoloca isso, a gente devolve para quem está nos violentando. Então a gente faz aqui uma redistribuição de violência linguística super importante. Sim, é o que esses meninos fazem o tempo inteiro. E aí, voltando para a educação, que é um ponto, né, em que ali na pesquisa eu fui me debruçando sobre, que é entendendo, tentando mostrar de algum modo o quanto o racismo, ele por si só é um sistema educacional, né? Ele disciplinariza os nossos corpos, enfim, né? Ele vai esquadrinhando, mensurando o tempo todo, a fim de exercer um controle sobre esses corpos. E aí fazer uma determinação daqueles que são passíveis à morte, né? E aqueles que merecem viver. E aí também, né, como o próprio Foucault já dizia, de deixar morrer também, né? Então, essa discussão com a educação é nesse tom, assim, é nesse sentido. A gente teve no Brasil, em 1853, uma escola apenas para meninos pretos, né? Tem um professor chamado Pretestado Passos Silva. Ele estava aqui no centro do Rio, tentando fazer uma escola, né, somente para meninos pretos, em que pais ali, no período ainda sendo, né, em condições escravocratas, fazendo abaixo-assinado, aprendendo a escrever seus nomes para construir um abaixo-assinado, para solicitar ao Eusébio de Queiroz que seus filhos pudessem, né,
ter o direito à escola, né? Porque ainda assim, a escola naquele período tinha uma diferença, a escola para meninos brancos para meninos pretos. E para meninos pretos era segurar instrumentos, né, de trabalho, de força, né? Era de mensuração, esquadrinhamento daqueles corpos para saber se eles conseguiam executar tal tarefa. E não era de uma educação formal, intelectual, como hoje a gente consegue, né? A gente conhece. Então, olha quanto tempo, assim, como não lançar mão também da história para poder pensar, né? E há quantos séculos, aí, há quanto tempo a gente está secularmente dizendo da importância de pensar em espaços que sejam mais acolhedores para as nossas crianças, né? Eu não consigo desvencilhar, ver a distância entre o que o pretextado estava dizendo, né, para a necessidade que a gente tem hoje de repensar essas escolas com urgência, sabe? Porque nesse território é um território em que a gente vê, assim como o judiciário também faz isso, enfim, né? Mas a escola tem algo muito difícil, assim, né? Que é de alimentar uma ideia muito forte e de construir a ideia de que essas crianças são desviantes o tempo todo, né? Que tem alguma coisa errada com elas o tempo inteiro, assim, sabe? E isso está aí, isso está validado. Isso as pessoas não estranham, não traz estranheza para as pessoas. Isso acho bizarro, sabe? É naturalizado, né? O problema são as crianças que não têm laudo hoje em sala de aula. Sim. Nossa, esse menino tem alguma coisa. Porque não, esse aqui já tem laudo, mas esse daqui não tem. E aí não o problema laudo, é esse que não tem. E é isso, é naturalizado, mas acho que é mais normativizado, né? É dado como norma, porque ele precisa ter algo. Precisa estar ali apresentando. Isso aqui precisa significar. Eu não posso mudar a minha forma de cuidar, eu preciso ressignificar, eu preciso dar um nome para isso daqui que está acontecendo, porque é o que faz sentido. Não tem como eu mudar uma coisa que é estruturante, que está assim, institucionalizada. E aí fica muito mais fácil de conseguir. Você singulariza as coisas. Quando você patologiza, você singulariza aquilo e deixa aquilo acontecer dessa forma. Você coloca no Joãozinho e na Mariazinha o problema. O resto está maravilhoso, perfeito. E eu acho tudo que continua. Né? Tem uma contranarrativa aqui, pensando em Rio de Janeiro, né? Tem algumas iniciativas de escolas quilombistas que entendem que o espaço da escola pode ser muito violento, da escola tradicional, então a gente precisa criar espaços nossos, onde essas crianças elas vão se ver, onde elas chegam e sabem que vão ser acolhidas, porque conseguem se identificar, entendem ali que tem uma representação, que é outra, é muito maior que pensar em representatividade, a gente está falando de uma representação delas, e vendo coisas nas paredes, e vendo construção de material didático, onde elas conseguem se enxergar e dar sentido, porque tem coisa para ser aprendida, sabe? Se eu me vejo nos livros, se eu me vejo em filmes, se eu me vejo nas paredes dos desenhos que estão ali, eu me torno muito mais disponível para poder absorver aquilo, porque eu não vou me sentir violentado. Você se sente valorizado, né? Você se vê ali representado por algo, e aquilo ali pode ser você. E aquilo ali é algo para poder ser alcançado e está dentro de um lugar possível. E isso é muito importante. Que complementariza bastante, né? Eu acho que quando a gente fala de comunidade, que não vai ser todo mundo que vai ter esse acesso, pelo contrário, mas a comunidade vai ter esse valor para poder tentar minimamente cuidar de um ambiente violento que está sendo já essa escola. E como que eu trago para poder fazer com que essas crianças, essas infâncias, elas se sintam valorizadas e se sintam legitimadas, né? Luca, fala um pouquinho mais dessas escolas quilombolas. Quilombistas, são algumas escolas que tem. Uma grande, que é a Dandara dos Palmares, que é lá no Complexo do Alemão. Tive o prazer de conhecer. Tem a Maria Felipe. Que fica lá no Vila Isabel, né? A Dandara dos Palmares, eu tive o prazer de uma vez fazer uma aula de yoga, de Kemetic Yoga, uma abordagem africana para poder pensar yoga, né, nos movimentos, e me convidaram para poder fazer um trabalho com crianças por lá. E foi muito bacana. O que é essa inquietude delas, né? Como traz um movimento de yoga para elas, algo tão estável, algo tão estático. Mas, para uma mente que não quer parar quieta. Eu nem sabia que ele tinha feito com as crianças, tá vendo? Tô sabendo agora. Viu só? Tô sabendo agora esse babado. E aí, como é que a gente traz isso para elas, né? Como que a gente traz movimentos, uma contação de história dentro de um momento que faça sentido de trazer histórias e símbolos e que onde elas consigam se ver, que eu represente esses movimentos. Já sou o tio preto que está fazendo, então se o tio preto está fazendo, talvez seja possível para mim também.
sabe? E entender que esses corpos eles vão estar em movimento e vai ser uma yoga que vai precisar circular e vai precisar estar dinamizada. E Sim. ter espaços onde isso é permitido, onde que isso ali está sendo promovido e tá, tipo, vamos fomentar, dá todo um outro significado para as coisas. Olha que bom saber disso. Agora, ó, quero o horário na agenda para ir lá para participar também. Essas escolas são da comunidade, são escolas públicas, municipais? Varia, né? Varia, assim. A gente tem, por exemplo, uma grande referência hoje, que é a Escolinha Maria Felipa, né? A sede dela fica em Salvador. E aí, na época que eu conheci a escola, acho que em 2016, não lembro, não tinha ainda a filial que é hoje aqui no Rio. A gente está bem pertinho da escola, está bem do lado. Então, tem uma pegada que é outra, assim, estruturalmente. Até pensando, por exemplo, a contratação dos profissionais. Então, são majoritariamente profissionais pretos, trans, indígenas, né? Eu lembro, inclusive, de chegar na escola, assim, aí tinha o encontro das crianças, e acho isso essencial, sabe? Que era as crianças, elas precisavam se tocar e se ver e dar bom dia umas às outras, saber como é que elas estavam antes de fazer qualquer outra coisa, assim. Uma pegada que é outra. Então, tem um trabalho ali muito interessante com os elementos da natureza, sabe? Sim. Muito pautado na própria vivência, na ancestralidade. A família, ela faz parte, estou trazendo como um todo, tá? Assim, o que é comum na base dessas escolas, assim, né? Com essa forma, né, de leitura. A família, ela é o ponto central dessa pedagogia. Quando a gente fala, né, sobre a pergunta que você traz sobre a questão do gênero, da raça, o que vem antes, enfim, para a gente, o que é o senso de vida é o senso comunitário, né? Então, se acontece alguma coisa com um menino de uma comunidade, isso nos afeta enquanto comunidade num todo, né? Porque afeta essa mãe, que afeta esse pai, que afeta essa irmã, enfim, então é uma briga de todos nós ali. Então, tem um cuidado, assim, a essas famílias. Então, tem, por exemplo, tem iniciativas dentro dessas perspectivas de escola, tem algumas iniciativas que são de terceiro setor, tem algumas que são, né, de iniciativas privadas, e aí, por exemplo, tem muitas escolas de iniciativa privada. Se você paga integralmente a mensalidade de uma das crianças, você colabora para a bolsa de outra, sabe? Então, são, enfim, né? São desenhos feitos para conseguir pensar, né? Uma educação que seja outra, enfim. A pegada é bem... Oi? Não excludente. Não excludente, assim. Tem uma pegada que é isso, assim. Também pensando que... E é quando eu falo dessas escolas, porque eu, Tainara, também faço a leitura de que existem escolas que são para além dessas, né? Que são ali aprovadas diretamente pelo MEC. Então, tem, por exemplo, iniciativas aqui do lado, no Morro dos Macacos, né? Que são ONGs pretas, feitas por mãos pretas, né? Que buscam enaltecimento daquela comunidade, né? O protagonismo daquelas crianças, elas que ficam à frente de tudo, né? Assim, entendendo a base, o chão ali do trabalho, são elas que ficam à frente. Iniciativas maravilhosas e que isso é educação, assim, isso é o que eu acredito e defendo como educação. Sim. E aí é isso, assim, são muitas iniciativas, sabe, assim, e muitas delas denominando dessa forma, assim, pleiteando, inclusive, serem reconhecidas enquanto unidades escolares mesmo, assim. Então, é uma outra pegada, a coisa é outra, assim, sabe? E a gente como povo, é um povo que pensa nesse lugar da educação de uma forma que é muito valiosa, né? Não é à toa de que a gente tem primeiras escolas vindo lá em Reino de Kush, em Reino de Kemet, que é a região do Egito de hoje. Tem todo um processo de graduação que é feito de aprendizagem, que era chamada da Casa da Vida, sabe? Eram 42 anos de estudo que eram feitos. Então, esse lugar do aprendizado, da produção do conhecimento, sempre foi muito nosso. Nos é retirado, porque é um lugar que a gente reivindica e onde a gente cria poder e onde a gente está ali subvertendo as coisas. Então, nos é afastado, nos é precarizado hoje. Mas sempre foi nosso. E quando a gente faz esses resgates com esses espaços, essas escolas, a gente consegue pegar um pouquinho disso para poder conseguir trazer para um lugar contemporâneo.
e no lugar de luta, né, de manifesto do que pode ser feito, pensando não só delas. Tem o NIA que está acontecendo agora, sabe? O NIA que tá lá no Casarão da Dida, na Praça da Bandeira, com encontros de profissionais pretos para poder pensar as famílias com crianças pretas. Aí tem pessoas brancas também, que são responsáveis, às vezes, dessas crianças pretas que vão estar inseridas. E se tem uma pessoa preta dentro da família, a família toda precisa ser socio-racializada de uma forma negra, sabe? Para poder conseguir contemplar todas as necessidades. Então, se faz um grupo para poder conseguir pensar lazer e bem-estar, como que a gente integra a capoeira para poder falar sobre consciência corporal, sabe? As aulas de yoga também vão estar presentes, a contação de história para poder conseguir fazer um fomento à leitura, para poder fazer com que tenha esse interesse e trazendo elementos onde as crianças elas vão estar se vendo, onde esses adultos eles vão conhecer também essas outras formas de conseguir pensar esse aprendizado, né? E como que isso é muito rico. É demais, assim, é muito precioso. Sim. O que você fez, o África em Nós, o que foi tudo o África em Nós, sabe? Construído para poder fazer esse trabalho com as escolas. Então, vamos falar do África em Nós. E eu queria também que, veja, toda a fala de vocês, mesmo quando vocês não dizem a palavra ancestral ou ancestralidade, vocês estão enraizados, né? É uma epistemologia diferente que tem a ancestralidade como um eixo fundamental. E eu acho que eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É nosso suna, é nosso direcionamento. O tempo inteiro. Não tem como a gente pensar em qualquer tipo de movimento sem a gente recorrer a isso. E a gente recorre a isso de formas que podem ser muito simples. Isso aqui já é fazer um movimento de resgate de ancestralidade muito forte, da gente conseguir contar um com o outro. De estar nesses espaços, que são espaços muito violentos, mas saber de que tá aqui. Eu e Tainara, a gente se conhece lá em 2014, fazendo estágio no Sara Kubitschek, uma instituição muito grande para pensar em neuroreabilitação, e nós éramos os 2 estagiários negros no meio de um hospital completamente branco. O que a gente estava fazendo ali, né? E a gente se olha, a gente se acolhe, a gente sabe que tem toda uma instituição que não queria ver a gente por ali, sabe? E a gente vai trazer provocações importantes. E a forma de cuidado nossa é recorrer a isso, de estar junto, de conseguir pensar todas as atividades voltadas para isso de alguma forma. E aí vai para o território, como que a gente potencializa esse território para poder pensar o cuidado em saúde dentro do próprio hospital, sabe? Traz isso para a equipe. Isso é pensar em ancestralidade, isso é recorrer a ela, né? A gente atualiza o tempo inteiro. E faz todo sentido quando somos pessoas e corpos que estão dentro desses espaços, e eu vou estar com o meu corpo inteiro tatuado, com muitos referenciais africanos. E aí, é porque é um lugar estético? Sim, mas é um lugar de poder, de ser visto dessa forma, que precisa estar ali. A gente vai se rodear de tudo isso, porque é falar de nutrição. A gente está se nutrindo para além do lugar de nutrição alimentar, a gente se nutre de todos esses elementos. São essas coisas que fortalecem e nos mantêm em pé, né? E aí vão ser os livros, vão ser as roupas, vão ser o que a gente consome de televisão, de filme, porque tudo isso é recorrer à ancestralidade, a gente manter vivo todo um legado, toda uma história, porque o que querem fazer é sempre acabar com essa narrativa. Sim. A questão é toda essa, né? Cria-se uma única narrativa do que é o ser negro, e vai ser esse lugar subalterno, do inferior, do violento, do que pode ser violentado, do que pode ser privado de liberdade. E a gente traz uma outra. E aí a gente recorre à ancestralidade nisso. Para poder construir uma contranarrativa, a gente resgata muito do que já foi vivido. E a gente traz isso se atualizando para o contemporâneo. Eu acho que a ancestralidade... Você fez 2 perguntas bem difíceis, tá? Você pode... Na verdade, eu não fiz pergunta, foi comentário. É porque eu acho, sim, que o resgate da conexão com a ancestralidade, com a Mãe Terra, são fundamentais, se a gente está querendo um outro mundo, um outro futuro. Né? Uhum. Se a gente quer uma outra cosmogonia. Né? Uhum. E aí, ou a gente tem... Então, mesmo quando, por exemplo, o Luca falou em ferramentas ancestrais, falou muito em trabalhar com... Mas mesmo quando vocês não estavam falando, o que vocês diziam, que faziam, estava toda a ancestralidade posta aí. Toda essa conexão com a ancestralidade e com a natureza, com a Mãe Terra. Né? Por isso que eu achei importante marcar, mas... porque eu sei também que é algo que é extremamente importante
na comunidade. Não é comunidade. Seria extremamente importante para todos nós, para todos os seres humanos, né? Alguns ainda mantêm essa chama viva, outros perderam. Outros perderam e estão recuperando, né? Estão tentando se reconectar. Mas acho que é um dos caminhos possíveis, né? Que se a gente não reconhece, não reconecta com a natureza, com a terra, com a ancestralidade, perde, quer dizer, para que a gente está aqui, afinal? Né? Acho que essa é para ser violento, para ser violentado, é para provocar sofrimento, é para sofrer. É só isso? Para isso que a gente veio? Eu acho que tem mais coisa. A gente veio para mais. Né? E a fala de vocês é muito potente nesse sentido. Né? Viemos para fazer mais coisas, para fazer diferença mesmo. E não estou falando de gente que faz diferença, hein? Não é disso que eu estou falando, mas é de estar construindo um outro mundo, um outro futuro, né? De ter essa esperança, do esperançar, de construir outras epistemologias e outros modos de viver, de levar a vida. Né? Foi isso que eu quis colocar, porque acho que é fundamental nessa fala toda de vocês. Sim. Ancestralidade é a palavra, né? Ancestralidade é o futuro, assim. Acho que sinônimo para mim de ancestralidade é orientação. Então, assim, ori nesse lugar, né? De orientação. E ori é algo extremamente importante para a gente, né? É aquilo que nos conduz, assim. Então, a gente também, fico pensando aqui, estou te ouvindo agora você falando, e estou aqui pensando que a gente também vive numa sociedade que tem medo da ancestralidade. Sim. Tem medo e muitas vezes patologiza a ancestralidade também, né? Assim, pessoas que estão ouvindo, né? O limiar entre o incorporar e surtar é muito diferente, né? Ouvidores de vozes. Quantos ouvidores de vozes e quantos médiuns não foram para os manicômios? E ainda vão. Quantas ancestralidades não cuidadas, né? Assim, então, a gente repreende a ancestralidade. Né? Se alguém parece que nesse mundo carnal, para enunciar alguma coisa, a gente diz está repreendido. Então, é uma sociedade que não sabe lidar com o que é da ordem da ancestralidade. Né? Além de que também tem uma ideia de que crescer, ir para frente é algo linear, né? É evolucionista. Então, não necessariamente eu posso ter uma ascensão social, né, e não ser sinônimo de ter que sair de uma favela para ir para a zona sul do Rio de Janeiro, para um apartamento. Assim. Eu posso crescer saindo de um apartamento e voltando para a casa dos meus pais, porque não tem nada que seja mais caro do que saber que você tem para onde voltar. Assim, tá? Nada que seja tão importante quanto isso. E aí eu acho que a noção que a gente tem do que é ascensão, do que é ancestral, do que é o futuro, tudo isso a gente perde, né, dentro de uma sociedade como a nossa, com um pensamento muito fechado. Enfim, assim, quando você me pergunta sobre África em Nós, o África em Nós foi uma iniciativa lá nos anos 2015, né, que estávamos eu e mais alguns grandes amigos do município de São Gonçalo, que é aqui na região metropolitana do Rio. E a gente, dentro de um diálogo ali, muito tocados também por incômodos, sabe? Assim, de sermos alguns jovens, todos pretos, saindo de diferentes bairros ali da cidade, que volta e meia eram chamados para estar em alguns lugares falando como era ser basicamente uma exceção, né? Por terem sido aprovados em universidades federais, aquela coisa toda. E aí aquilo também foi incomodando muito, assim, né? No sentido de pensar por que somos uma exceção, né?
Aí, anos depois, a gente se reunindo com essa inquietude toda, a gente entende que precisava transformar isso, né, num trabalho, num projeto. Então, a gente caminhava até as escolas, uma ideia de fomentar a questão racial ali dentro desses espaços, entendendo que era lá que a gente precisava fazer esse debate inicialmente. E aí a gente foi crescendo no sentido de ir adentrando em outros espaços, né? Assim, nos livros didáticos, a gente pôde ter uma oportunidade em 2018 de fazer parte do corpo editorial dos livros da região metropolitana, assim, de fazer formação de professores. Nesses últimos anos, após a pandemia também, acho que teve uma virada aí de chave, então a gente está num processo de redesenhar o que é o trabalho, mas a gente vai entendendo também que o África, ele é para sempre, né? Assim, ele existe e está capilarizado, assim. Vai ser ali no CAPSI, né? Vai ser a Tainá Alves como jornalista hoje, né? Podendo falar em outro lugar na comunicação, então cada um também ali dentro do seu escopo, né, assim, do seu trabalho, podendo dar continuidade a isso que é tão importante para a gente, né, que é o África. Então, no África, eu pude... Acho que foi ali o momento base, assim, da minha formação, sabe? De me ver aprendendo muito com as crianças em sala de aula, delas fazerem questionamentos, como, por exemplo, por que pessoas negras são as primeiras a morrer nos filmes de terror? E aí lançavam umas perguntas assim, que você sabia que não era do nada, né? Então, de você poder ser uma pessoa que você está ali na frente e dizer, olha, eu sou psicóloga, e aí eles, uau, assim, de nunca terem visto um psicólogo preto, né? Enfim, uma das pessoas do projeto também é o Joyce D, que é africano, né? Ele é especificamente angolano. Então, quando ele falava desse lugar, assim, ele dizia, e as crianças ficavam tocando ele, perguntando se ele tinha malária, se ele não tinha AIDS, se ele não tinha, se ele tinha o que comer. E é uma coisa que parecia ser de outro mundo, sabe? Eu estou falando de Sim. poucos anos atrás. Sim. Então, foi um processo, assim, eu amo a ideia de estar nas salas de aula e ouvindo as crianças. E também foi isso, né? Começou na sala de aula, mas ele foi também ganhando outros espaços, praças, terreiros, né? Foi ganhando Rio, Bahia, Espírito Santo, a gente foi ali indo para todos os lugares, podendo falar desse trabalho, com muito uma ideia, e basicamente o África consiste em trabalhar com a narrativa preta a partir do cotidiano das crianças, né? Então, isso que a gente tanto fala do protagonismo infanto-juvenil, o que é? É trazer o cotidiano delas. Então, assim, muitas vezes a gente levava produtos de hair life, prancha de cabelo, elas tocavam, e aí isso despertava memórias, algumas choravam e diziam assim, nossa, esse negócio fede, parece que eu estou sentindo o cheiro, meu estômago está embrulhado, vamos falar disso? Vamos se acolher? O que aconteceu aqui, né? Por quê? Que cheiro de quê? Nossa, esse cheiro lembra quando minha tia alisava meu cabelo. E aí a gente vai entendendo ali, construindo com a criança, o que é a diferença do teu cabelo liso para o teu cabelo alisado, né? Sim. Que é um mundo de diferença, né? Então era um processo, assim, que elas iam tateando os produtos, né? Elas conseguiam ir tateando as palavras também, e a gente fazia no movimento circular, de poder circular a palavra, onde cada uma podia dizer também das experiências ou não experiências com. Então, os meninos, por exemplo, dizerem da raspagem do cabelo, de não conseguirem lembrar e tocava na raiz, e aí cada um passando e tocando na raiz do seu próprio cabelo, e pedindo licença ao tocar também na cabeça do outro, né? Porque é isso, o ouriço não pode deixar que as pessoas saiam tocando na sua cabeça. A gente tem que pedir licença ao corpo do outro. Então, elas indo ali, podendo trocar entre elas, sabe? Ser um mediador para isso é extremamente rico, né? Então, várias vezes elas traziam coisas do cotidiano, logicamente com esse disparador nosso ali também, né? Assim, mas fala um pouco mais disso. Mas por que você tá, né? Que você disse que tá tendo uma memória, mas por que? Isso te lembra o quê? Isso tem cheiro do quê?
E elas iam dizendo, assim, das mutilações mesmo que sofriam, sabe? De perder parte do couro cabeludo, ficar com feridas, deixar a gente tocar, né? Enfim. Então, era um trabalho ali do corpo, era um trabalho das narrativas delas, né? Enfim, muito com... Também, né, numa ideia, tirando um pouco disso, de que era ser representatividade, que era o grande incômodo inicial para a gente, e a gente dizendo assim, não é necessariamente uma representatividade, porque ser representatividade é muito pesado também, né? Sim. Uma coisa que está aí, assim, é muito pesado ser uma representatividade. É pesado demais, assim. Mas o que é você ser uma representação de algo, assim? Eu estou aqui representando muita gente, né? Com histórias de vidas muito diferentes, ainda que a gente se encontre em muitos pontos, né? Mas tem algo que me singulariza, assim, que diz quem é a Tainara, que difere muito de quem é o Luca. Enfim, né? Acho que a gente se conecta. Acho que a gente está sempre em conexão, assim. É essa ancestral, né? Quando a gente se conheceu, né, Cida? Falando de Oxum, que é pegar esse espelho, que é olhar Oxum pegando o espelho dela para poder se ver, mas ela, na verdade, vê um povo ali por trás. A gente consegue se identificar um no outro. Singulares, somos aqui pessoas, eu, você, mas a gente está aqui representando uma outra coisa também. E a gente consegue se enxergar nisso. A gente enxerga um coletivo. Totalmente, né? E vive a partir dele. Então, foi uma pedagogia e tanto. Tem uma singularidade, mas que só existe porque tem um coletivo, uma comunidade. E só existe porque tem as singularidades, né? Elas não se anulam. Na verdade, elas se completam até porque são singulares e diferentes, né? Por isso mesmo é que existe uma identificação e essa coletividade, essa comunidade. Não somos todos iguais, ainda bem, né? Ainda bem que não somos iguais. Né? A diferença é fundamental, é o que nos enriquece. Né? Exato. Porque a gente tem que combater a desigualdade, não é a diferença. Mas tem uma inversão total, né? A desigualdade é ocultada, jogada para baixo do tapete, e as diferenças incomodam muito. Né? Totalmente. Mas é isso, assim, basicamente, para responder, acho que era o centro do dia. Sim. O África, né? A gente chama de AEM. O África em nós foi, e é, um chão pedagógico, assim, né? De formação mesmo, sabe? Queria muito levar vocês para o território da Maré, tá? Para lá fazer um trabalho em parceria com a Casa Preta. Também quero ir. Quero ir. Venha para poder conhecer, isso vai ser super bom. Lá na Maré, no Complexo da Maré, tem um equipamento que é chamado a Casa Preta da Maré, né? A Maré tem um movimento político muito forte, então entende que precisa potencializar para poder conseguir lidar com todos os problemas. E aí, se a gente tem dentro do território um alto índice de violência contra a mulher, violência baseada em gênero, feminicídio, foi criada a Casa das Mulheres da Maré para poder conseguir pensar na Rede da Maré. A instituição fez isso, cria a Casa da Maré. E é um território majoritariamente preto que precisa de uma casa preta. Né? A favela já é essa casa preta, mas a gente precisa desse lugar simbólico, desse lugar estrutural, para poder se acolher, para poder saber que é um lugar de referência, sabe? E aí tem o curso de letramento racial, que é feito... Nome, né? Casa Preta da Maré. Curso de letramento racial, que é feito para os jovens adultos também. Como que a gente insere esses debates dentro do cotidiano da favela, como que a gente traz autores grandes como o Fanon, mas para poder falar sobre o que está acontecendo aqui, sabe? O que é essa dinâmica de ir para a escola, do impedimento por conta de uma operação, de o que é perder um amigo, sabe? E como que traz para esse cotidiano super importante. Mas ele está lá para poder falar sobre isso. Né? O gatinho se enroscou todo aqui. O gato se enroscou todo. Queridos, eu estou adorando a nossa conversa, mas a gente precisa parar, encerrar. Com o compromisso de ter outros. Depende de vocês. Pode fazer, podemos continuar fazendo outros. Né? Acho que é fundamental essa discussão. Eu agradeço imensamente, não tenho como agradecer, em meu nome, em nome do Despatologiza, o prazer e a honra de estar aqui conversando com vocês, a generosidade de vocês, e já estamos combinando o próximo, além da viagem para a Maré e também para conhecer o África em nós, né? E eu passo para vocês o que vocês acharem que ainda é importante falar e a gente poder encerrar. Acho que é isso, assim, acho que é o início, é um ponto de partida, assim.
Estou super feliz de estar aqui, né? Foi muito importante te ouvir ali, né? No dia em que nos conhecemos. Sim. E aí, a partir do convite também, assim, a gente ficou pensando que, caramba, que interessante, assim, né? Poder falar de algo que nos mobiliza tanto. Sim, fiquei encantada com vocês. Aquele encontro no Rio. Tanto que eu saí atrás de vocês. E que bom que você saiu atrás, né, gente? Pois é. Que bom, ficamos muito felizes. Assim, acho que é nem sobre reconhecimento, não, assim, eu acho que não é um espaço de criar rede. De luta mesmo. É um espaço de rede e de luta. A gente precisa ter redes. Né? E isso aqui é um manifesto, né, em prol dessa luta, como que a gente fortalece, criando esses espaços e essas trocas possíveis, para poder encarar os problemas de uma forma de como eles precisam ser encarados, mas também pensando em como que a gente traz as potências, encara os problemas carregados de muita potência, e carregados dessa ancestralidade, né, que é o que vai fazer sentido e que vai realmente dar alguma direção para a gente. E como a gente registra as narrativas, assim, sabe? Pensar, essa aqui é uma ferramenta, né, audiovisual. Sim. São registros de uma narrativa. Isso vai contra, totalmente, a uma força que tem muito maior, que é de um apagamento diário do que a gente vai construindo. Então, assim, pensar aqui, acho que é mais um recurso, sabe? Que endossa o que a gente vem pensando. Então, sim, a gente tem que usar as ferramentas do outro lado. Agradecemos muito. Criar e usar, e subverter o uso, né? Acho que é isso. Agradecemos muito essa disponibilidade e de estar aqui por essa troca, assim, realmente muito importante. Não, eu e os patologistas que agradecemos, e já está convidado para o próximo. Vocês é que vão definir o próximo recorte, mas vamos continuar. Né? A Tainara falou muito em Ori, ancestralidade. Né? Então, vamos continuar? Vamos sim. Encerra hoje, agradecendo imensamente vocês aqui, e vamos marcar o próximo. Beleza. Um beijo, Silvia. Grande beijo. Beijo. Tchau. Um abraço. Obrigada por estar aqui com a gente. Tchau.